Olá, pessoal. Que bom estar com vocês aqui novamente. Eu sou o professor Renato e eu estou de volta para a nossa aula do 8º ano de Ciências. Pega o seu material e vem comigo. O tema de outubro é Diálogos e Relações Sociais. E para falar desse tema, nós vamos continuar falando do nosso corpo. Nesse mês, mais especificamente, nós vamos estudar o nosso desenvolvimento. Nos meses anteriores, nós focamos bastante na questão das nossas funções vitais, como, por exemplo, a respiração, a circulação do sangue e a nutrição. E agora nós vamos falar um pouco sobre algumas estruturas e substâncias que trabalham na regulação de alguns processos. Isso tem muito a ver com o nosso desenvolvimento. Quando eu falo desenvolvimento, pensem que durante a vida o nosso corpo muda e muitas dessas mudanças na anatomia, por exemplo, têm muita influência na forma como nós dialogamos com as outras pessoas e como acontecem as nossas relações sociais. Este mês nós vamos estudar o sistema endócrino e o sistema genital. O sistema endócrino é o conjunto de glândulas endócrinas que são estruturas que produzem substâncias reguladoras. Essas substâncias são denominadas hormônios. Esses hormônios eles são liberados diretamente na corrente sanguínea. Vamos ver um vídeo então para a gente relembrar as informações do sistema endócrino? Hormônios são substâncias químicas produzidas por glândulas. Os hormônios atuam afetando a atividade de outra parte do corpo. Esses mensageiros são normalmente transportados pelo sangue. A hipófise é uma glândula do tamanho de uma ervilha que controla a maioria das outras glândulas e secreta vários hormônios, como o do crescimento e o tiroestimulante. A própria hipófise é controlada por uma pequena região do cérebro, o hipotálamo. O hormônio de crescimento regula os crescimentos dos ossos, músculos e o desenvolvimento físico. A tireoide é localizada no pescoço. Ela secreta hormônios que controlam a velocidade das funções químicas do corpo ou metabolismo. Seus hormônios afetam muitas funções vitais, como a frequência cardíaca. Já o pâncreas ajuda a controlar os níveis de glicose no sangue secretando insulina, que leva a glicose do sangue para dentro das células. O diabetes ocorre quando o corpo não produz insulina suficiente para controlar os níveis de açúcar no sangue. Há duas glândulas adrenais, uma no topo de cada rim. As adrenais secretam diversos hormônios, como epinefrina, aldosterona e cortisol. Eles ajudam a controlar a frequência cardíaca e a pressão arterial, mantêm o equilíbrio de líquidos e minerais e respondem ao estresse e a infecções. Testículos e ovários produzem hormônios de células reprodutoras sob o controle da hipófise. Os testículos produzem testosterona e espermatozoides, e os ovários estrógeno e óvulos. E eu vou sugerir para vocês voltarem na aula 3 com a professora Mariana. Ela explica esse tema muito bem e com bastante informação. Eu vou me concentrar agora na hipófise, em alguns dos hormônios que ela produz. Ela é considerada a glândula mestre do nosso corpo, pois ela produz hormônios que podem controlar a ação de outras glândulas. Ela está localizada na base do cérebro. Um dos hormônios produzidos por ela, importante para o que nós vamos discutir logo a seguir, é o hormônio do crescimento. Geralmente, ele é apresentado pela sigla GH, que está relacionado com o nome dela em inglês. Mas pode ser chamado também de somatotropina ou somatotrofina. Mas geralmente você vai encontrar, falando em algum site ou algum livro, hormônio do crescimento, como denominação. Esse hormônio ele tem um papel essencial no nosso desenvolvimento, pois ele estimula o crescimento, no caso dos ossos, dos músculos e das cartilagens do nosso corpo. E é por problemas na produção desse hormônio que poderemos ter casos como a deficiência na produção do GH, ela vai ser caracterizada pela condição do nanismo, em que haverá uma deficiência no crescimento, e quando comparado a outras pessoas, nessa mesma faixa etária. A produção do hormônio em excesso, ela pode levar a uma condição que a gente chama de gigantismo, que é o crescimento exagerado durante a fase do crescimento, que é normal. Pode levar a umas condições e algumas complicações nos sistemas internos do nosso corpo. Caso isso ocorra depois da idade adulta, isso vai ter uma condição que é chamada de acromegalia, que é o crescimento exagerado das extremidades, como os pés, as mãos, o nariz e os lábios, já que as cartilagens de crescimento, elas já se fecharam. E aí nós vamos ver um videozinho sobre isso agora.
Vocês conseguiram entender o que aconteceu nessa animação, nesse vídeo? Vocês viram que os espaços que existem nas articulações, eles foram se fechando, ou seja, as cartilagens ficaram fechadas, porque mostra o desenvolvimento desde um bebê, onde as cartilagens, os espaços estão mais abertos, até os 19 anos ali, em média, anos de idade, onde você vai ter esses espaços mais fechados, onde a cartilagem foi substituída. Então ali significa que a fase de crescimento ela já está chegando ali ao seu fim. Então nós vamos assistir o vídeo mais uma vez para vocês entenderem. Outros dois hormônios produzidos por ela e importantes para nós, nesta aula, são as gonadotrofinas, que por controlarem as atividades das glândulas sexuais e começarem a agir na puberdade, elas são determinantes para as mudanças que estamos falando agora. Esses hormônios são o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante. Ambos agem de formas diferentes, mas eles atuam na regulação e no controle das glândulas sexuais. Eles determinam as mudanças que vão ocorrer na fase que nós vamos falar agora, que é a puberdade. Nós passamos pela infância e, de repente, algumas mudanças no corpo elas começam a aparecer. Essa fase de transição entre a infância e a adolescência ela é denominada puberdade. Porém, o fim da puberdade e o início da adolescência ela pode variar, pois as mudanças elas não estão relacionadas somente às mudanças corporais. Também envolve mudanças sociais e psicológicas que acontecem nessa fase. E isso vai depender justamente das relações sociais que a gente tinha falado e dos diálogos e das experiências que ocorrem durante todo esse processo. Uma estimativa média é de que o intervalo seja dos 8 aos 13 nas meninas e do 9 aos 14 nos meninos. É claro que isso pode variar, porque o ritmo de crescimento é próprio de cada indivíduo. Considerando que não haja nenhum tipo de distúrbio na produção do hormônio do crescimento, a sua ação em conjunto com os hormônios sexuais após o fim da infância é denominada de estirão de crescimento, que é aquela fase em que alguns de vocês aí crescem bem rápido, que eu acho que vocês já perceberam na escola. Porém, as mudanças da puberdade, elas não estão relacionadas apenas ao aumento da nossa altura. Outras mudanças anatômicas elas são bastante perceptíveis. É determinante a ação dos hormônios denominados hormônios sexuais, que nós já citamos nessa aula. Esses hormônios eles são produzidos por glândulas denominadas glândulas sexuais ou gônadas, que fazem parte do sistema reprodutivo, que nós vamos falar mais adiante. As características que aparecem na puberdade, elas são estimuladas por esses hormônios e elas são denominadas características sexuais secundárias. As glândulas sexuais femininas são os ovários, responsáveis pela produção de dois hormônios, o estrógeno e a progesterona. O estrógeno ele será o hormônio responsável pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias no corpo da menina. Como exemplos, nós podemos citar o desenvolvimento dos seios e da genitália, o surgimento do pelos nas axilas e na região pubiana, o acúmulo de gordura em certas regiões do corpo, como os quadris e as coxas, e a ocorrência da menarca, que é a primeira menstruação. Já as glândulas sexuais masculinas, elas que são os testículos, elas são responsáveis pela produção do hormônio chamado testosterona, e ele é responsável pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias no corpo do menino, como, por exemplo, o desenvolvimento da genitália, o surgimento de pelos nas axilas, na região pubiana, também nas pernas e no peito, e o surgimento da barba, a mudança no timbre de voz, que ela vai acabar se tornando um pouco mais grave, e a ocorrência da primeira ejaculação. Mesmo que o estrógeno seja considerado o hormônio sexual feminino e a testosterona o hormônio sexual masculino, tanto o menino produz o estrógeno em pequenas quantidades, quanto a menina produz em pequenas quantidades a testosterona. Outra mudança que ocorre tanto no menino quanto na menina, mas que é própria da puberdade, é o aumento da oleosidade da pele, podendo levar ao aparecimento da acne, que são as famosas espinhas. Como já foi falado das mudanças psicológicas e sociais, é importante falarmos no desenvolvimento de uma autonomia no nosso próprio cuidado, no cuidado com o nosso corpo. A gente vai falar a palavra autocuidado, por assim dizer. Acredito que nessa fase vocês já estejam autônomos quanto aos cuidados relacionados a essa higiene que a gente precisa ter do nosso corpo. E continuando falando sobre isso, nós podemos falar também que, como ocorre o desenvolvimento das genitálias, tanto no menino quanto na menina, e o início do ciclo menstrual na menina,
e da ejaculação dos meninos, a higiene desses órgãos ela deve ser bem cuidadosa. Além de evitar alguns odores, pode evitar o aparecimento de muitas doenças. Ainda mais no calor dos últimos dias, não é? Vamos pensar então, agora, na estrutura e no funcionamento do sistema genital. As gônadas são responsáveis pela produção dos hormônios sexuais, como nós já falamos, mas elas também produzem o que nós chamamos de gametas, que são as células sexuais. O gameta feminino é o óvulo e o gameta masculino é o espermatozoide. Essas células, no caso de uma fecundação, elas vão formar o zigoto ou uma célula-ovo, que se desenvolverá em um embrião e formará um novo indivíduo. O ovário, já bastante citado hoje, é a glândula que vai produzir tanto os hormônios sexuais como o estrógeno e a progesterona e ainda produz o gameta feminino, o óvulo. Esse óvulo ele vai se movimentar passando aqui, saindo do ovário, ele vai passar por esse tubo, que são denominadas tubas uterinas, e vai chegar até o útero, que nós temos representados aqui. Aqui tem o canal vaginal, que é esse tubo que se estende da vulva, que é a genitália externa, até o colo do útero. É o órgão por onde o pênis entra na hora da penetração e por onde o bebê sai na hora do parto. Acima da vagina fica o útero, que é esse órgão que a gente falou. Ele tem um formato de uma pera e é onde o bebê fica armazenado durante a gestação. Devido à ação hormonal, quando a fecundação não ocorre durante o ciclo menstrual, essa camada superficial do útero, que é chamada de endométrio, ela se desprende e é liberado pela vagina na forma de um sangramento. Esse sangramento ele ocorrerá todos os meses e isso a gente vai chamar de ciclo menstrual. Esse ciclo menstrual, quando ele é regular, ele tem a duração de 28 dias, sendo que a menstruação pode durar de 3 a 7 dias. E as variações hormonais vão desencadear todas as reações biológicas relacionadas ao ciclo. Vai definir o dia da menstruação, que vocês veem aqui marcado em vermelho, e, no caso, vai definir também o dia em que vai ser liberado o óvulo, que é por volta do 14º dia, como vocês veem aqui na cor laranja. No sistema genital masculino, nós vamos ter aí representado o pênis. É importante ressaltar que o canal pelo qual sai a urina e o sêmen é o mesmo, ou seja, é um órgão compartilhado entre o sistema genital e o sistema excretor, diferente da uretra da mulher, que não é compartilhada com o sistema genital. Os gametas eles são armazenados nesse órgãozinho aqui em cima, que é o epidídimo. Esse canal pelo qual os espermatozoides vão ser liberados é o ducto deferente, que leva os espermatozoides até a vesícula seminal. O líquido produzido na vesícula seminal se junta ao líquido produzido pela próstata e eles formam o sêmen. E esse sêmen ele vai promover a nutrição e vai permitir a movimentação do espermatozoide. Ao passar pela vesícula seminal, o sêmen vai pelo ducto ejaculatório e chega até a uretra, onde ele é liberado na ejaculação. As ISTs, elas são infecções sexualmente transmissíveis, ou seja, elas podem ser transmitidas pelo ato sexual desprotegido, tanto sexo oral, quanto vaginal, quanto anal. Essas infecções, elas podem ser causadas por diferentes tipos de micro-organismos, como os vírus, as bactérias, os fungos e os protozoários. Como exemplo das ISTs causadas por vírus, ou as virais, nós podemos citar o HIV, o HPV e a hepatite B, hepatite C e hepatite D. Já as ISTs causadas por bactérias, nós podemos citar a sífilis, a clamídia, a gonorreia e o cancro mole. Como cada IST tem seus próprios sintomas, formas de diagnóstico e tratamento, nós precisaríamos de uma aula inteira só para esse assunto. Então depois vocês leiam o conteúdo no livro didático de vocês ou façam uma leitura num site legal que vocês achem confiável para entender melhor cada uma das ISTs. Tenha em mente que o aparecimento de sinais e sintomas, como dor na genitália, ardência quando você vai urinar, por exemplo, o aparecimento de feridas ou de verrugas, pode ser um indicativo dessas infecções. É essencial procurar atendimento médico. Um detalhe que é muito importante é o fato de que essa denominação que a gente usa atualmente, que é IST, ou seja, infecção sexualmente transmissível, ela foi alterada pela Organização Mundial de Saúde, porque antes a gente chamava de DST,
que eram doenças sexualmente transmissíveis. Por que houve essa mudança? Essa mudança ocorreu porque atualmente sabe-se que muitas dessas infecções que a gente adquire através do sexo desprotegido, elas vão muitas vezes ser assintomáticas. Vocês têm ouvido muito falar nessa palavra atualmente com o Covid, então assintomática você não vai sentir, você não vai ter os sintomas claros para que você identifique que você está com essa doença ou não. Por isso que a gente chama de infecções sexualmente transmissíveis. Vamos ver um videozinho para a gente fazer uma revisão do que a gente falou sobre o sistema endócrino? Over the course of our lifetimes, our bodies undergo a series of extraordinary metamorphoses. Over the course of our lifetimes, our body Over the course of our lifetimes, our bodies undergo a series of extraordinary metamorphoses. We grow, experience puberty, and many of us reproduce. Behind the scenes, the endocrine system works constantly to orchestrate these changes. Alongside growth and sexual maturity, this system regulates everything from your sleep to the rhythm of your beating heart, exerting its influence over each and every one of your cells. The endocrine system relies on interactions between three features to do its job: glands, hormones, and trillions of cell receptors. Firstly, there are several hormone-producing glands, 3 in your brain and 7 in the rest of your body. Each is surrounded by a network of blood vessels, from which they extract ingredients to manufacture dozens of hormones. Those hormones are then pumped out in tiny amounts, usually into the bloodstream. From there, each hormone needs to locate a set of target cells in order to bring about a specific change. To find its targets, it's helped along by receptors, which are special proteins inside or on the cell's surface. Those receptors recognize specific hormones as they waft by and bind to them. When this happens, that hormone-receptor combination triggers a range of effects that either increase or decrease specific processes inside the cell to change the way that cell behaves. By exposing millions of cells at a time to hormones in carefully regulated quantities, the endocrine system drives large-scale changes across the body. Take, for instance, the thyroid and the 2 hormones it produces, triiodothyronine and thyroxine. These hormones travel to most of the body's cells, where they influence how quickly those cells use energy and how rapidly they work. In turn, that regulates everything from breathing rate to heartbeat, body temperature, and digestion. Hormones also have some of their most visible and familiar effects during puberty. In men, puberty begins when the testes start secreting testosterone. That triggers the gradual development of the sexual organs, makes facial hair sprout, and causes the voice to deepen and height to increase. In women, estrogen secreted from the ovaries signals the start of adulthood. It helps the body develop, makes the hips widen, and thickens the womb's lining, preparing the body for menstruation or pregnancy. An enduring misconception around the endocrine system is that there are exclusively male and female hormones. In fact, men and women have estrogen and testosterone, just in different amounts. Both hormones play a role in pregnancy as well, alongside more than 10 other hormones that ensure the growth of the fetus, enable birth, and help the mother feed her child. Such periods of hormonal change are also associated with fluctuations in mood. That's because hormones can influence the production of certain chemicals in the brain, like serotonin. When chemical levels shift, they may cause changes in mood as well. But that's not to say that hormones have unlimited power over us. They're frequently viewed as the main drivers of our behavior, making us slaves to their effects, especially during puberty. But research shows that our behavior is collectively shaped by a variety of influences, including the brain and its neurotransmitters, our hormones, and various social factors. The primary function of the endocrine system is to regulate our bodily processes, not control us.
Sometimes disease, stress, and even diet can disrupt that regulatory function, however, altering the quantity of hormones that glands secrete or changing the way that cells respond. Diabetes is one of the most common hormonal disorders, occurring when the pancreas secretes too little insulin, a hormone that manages blood sugar levels, and hypo and hyperthyroidism occur when the thyroid gland makes too little or too much thyroid hormone. When there's too little thyroid hormone, that results in a slowed heart rate, fatigue, and depression. And when there's too much thyroid hormone, weight loss, sleeplessness, and irritability. But most of the time, the endocrine system manages to keep our bodies in a state of balance. And through its constant regulation, it drives the changes that ultimately help us become who we are. Vamos testar o que a gente aprendeu hoje? Vamos fazer essa questão aqui. Qual das alternativas abaixo apresenta a gônada, o gameta e o hormônio sexual femininos, respectivamente? Preste atenção na palavra respectivamente, porque geralmente ela vai falar que é na ordem que está sendo pedido. Gônada primeiro, gameta e depois o hormônio. Na letra A nós vemos ovário, hormônio do crescimento e óvulo. Será essa a alternativa? O hormônio do crescimento é o hormônio sexual feminino? A gente sabe que não. Então, não pode ser a alternativa A. Alternativa B, testículos, espermatozoide e testosterona. Não tem nenhuma possibilidade de ser a letra B, não é, pessoal? Porque testículo, espermatozoide e testosterona estão relacionados ao desenvolvimento sexual secundário masculino. E na letra C, útero, óvulo e progesterona. O primeiro órgão aqui, que a gente viu, que é o útero, ele é um órgão do sistema genital feminino. Porém, ele não é uma gônada, ele não produz nem o hormônio, nem o gameta. Então, não pode ser a letra C. Na letra D, nós temos ovário, óvulo e estrógeno. Ovário é a gônada feminina? Sim. Óvulo é o gameta feminino? Também. E no caso, estrógeno é o hormônio sexual feminino? Sim, é um deles, porque nós temos também a progesterona. Então, até agora essa alternativa está certa. Vamos ver a alternativa E, só para a gente confirmar. Testículos, espermatozoide e progesterona. Nessa alternativa a gente misturou aqui informações, vocês veem que também não tem como, possibilidade nenhuma, ser essa alternativa, pois testículos e espermatozoide também está relacionado com o desenvolvimento sexual secundário masculino. Então a nossa alternativa aqui, certa, é a letra D. Segunda questão. Qual dos métodos abaixo é o mais indicado para evitar a transmissão de uma EST? Letra A. Anticoncepcionais. Anticoncepcionais, pessoal, geralmente podem ser em comprimidos ou em injeção. É um método contraceptivo que a mulher toma para evitar uma gravidez. Porém, se ela toma essa injeção, que vai alterar a questão dos hormônios ali e o ciclo de ovulação dela, ele não vai estar relacionado com a proteção quanto às ISTs. Então, não pode ser a letra A. Na letra B, nós temos o preservativo, que é a camisinha masculina e a feminina também. Até agora é a letra B. Na letra C, tabelinha. Tabelinha é aquele método contraceptivo que se usa, no caso, um calendário para marcar quais seriam os dias próprios para poder evitar uma gestação através do ciclo menstrual da menina. Esse método não previne contra ISTs. E na letra D nós temos os espermicidas, que às vezes podem ser algumas substâncias que são utilizadas para matar espermatozoides. Também não pode ser essa porque ela não vai prevenir nenhum tipo de contaminação por um vírus ou uma bactéria, ela vai apenas eliminar os espermatozoides e evitar uma gestação. Então, aqui vai ser a letra B, a nossa resposta correta. Questão 3. Qual é o nome do gameta masculino e onde ele é produzido? Será que vocês vão lembrar disso? Gameta masculino, espermatozoide. Onde que o espermatozoide é produzido, de acordo com o que a gente viu lá naquele slide do sistema genital masculino? No caso, ele é produzido no testículo. E o hormônio produzido por essa glândula? O hormônio produzido pela glândula, que é o testículo, é a testosterona. Mais um agora para a gente finalizar os exercícios. Qual é o nome do gameta feminino e onde ele é produzido? Nós vimos o masculino, agora o feminino. O gameta é o óvulo, como a gente já viu. E onde que ele é produzido? No ovário. E qual que é o hormônio produzido por essa glândula? E o hormônio produzido por essa glândula? Na verdade, não é o hormônio, são os hormônios.
tanto o estrógeno quanto a progesterona, eles são produzidos pelo ovário, no caso os ovários, que no caso seriam as gônadas femininas. Sempre se lembrem que, para um desenvolvimento saudável, é necessário realmente nós darmos atenção aos diálogos que desenvolvemos com as pessoas e nas relações que existem em nossa vida. E também no nosso autocuidado, que inclui a nossa higiene, hein? Ainda mais nesse calor, como eu já falei. Obrigado por estarem comigo aqui novamente. Nos vemos em novembro. Até lá. Tchau!